E eu quero falar convosco nesta noite sobre emoções, ou mais especificamente, como ter as nossas emoções curadas, a cura das emoções. Algumas coisas a respeito de Elias são destacáveis dentro da ideia, porque Elias é, entre todos, o maior profeta de Israel, entre todos. Apesar dele não ter um livro, que deveria ter, para marcar a sua trajetória especificamente, ele não tem um livro com o seu nome. Por todos ele é reconhecido como o maior profeta que viveu em Israel. Não à toa. Ele tem uma vida extraordinária, uma vida bem distinta das pessoas normais da época. E com isso, parece que concluímos que ele não era muito normal, e de fato parece que não o era. Não tem uma história desde a sua juventude, nós não sabemos direito a sua trajetória até o auge do seu ministério, que acontece quando surge o rei Acabe, que em contrapartida é considerado o pior rei que Israel teve. Incrível, né? O contrassenso da mesma época. Na mesma época onde está no trono o pior rei de Israel, no trono de Samaria, se levanta o maior profeta de toda a história. Talvez não seja à toa. E Elias surge no meio do mato, justamente apontando o dedo no rosto de Acabe e chamando Acabe de um terrorista perturbador. Acabe já não está muito satisfeito com ele, porque ao contrário daqueles que viviam profetizando no palácio, Elias fazia exatamente o oposto. Porque enquanto Israel se tornava rico economicamente, moralmente e espiritualmente, Israel estava se esquecendo de Deus. E para quem entende um pouco de vida e um pouco de Deus, nós sabemos que riqueza, sucesso, conquistas nem sempre estão ligadas a Deus. Nem tudo que dá certo está certo. Nem tudo que dá certo está certo. Se o caminho da prosperidade afasta Deus das nossas vidas, não há prosperidade. Pode haver dinheiro, pode haver compras, pode haver bens, mas não há Deus. Israel vive justamente um momento como esse. Lembre-se, as alianças que esse rei Acabe fazia com países vizinhos, tornava alguns vassalos, escravizava outros, e aqueles que ele não podia combater, ele procurava casar-se com a filha desses reis ímpios. E dessas alianças surge o casamento com a Sidônia Jezabel. É um retrato do que ele estava fazendo, imaginando que ele conseguiria dar conta de um bom reinado, mesmo contrariando as leis de Deus.
E Elias, olhando tudo isso, ele começa a abrir brechas e fazer concessões, porque o desvio de Deus, ele não acontece de uma hora para outra. O desvio de Deus tem um caminho, e esse caminho muitas vezes ele é lento. Ele vem com coisas que a gente não fazia e a gente começa a permitir fazer. Ele vem com lugares que a gente não frequentava e de repente a gente começa a frequentar. Com comida que a gente não comia e agora a gente come. E os altares que foram levantados um dia em nome de Deus vão caindo e dando lugar a outros altares, individualmente. E Elias, contrariado com a riqueza humana e a falência espiritual, ele começa a profetizar. Mas ele não profetiza coisas de futuro, ele profetiza a verdade, porque profeta não é um vidente que adivinha coisas. Profeta é aquele que diz o que Deus manda dizer. Esse é o profeta, é aquele que fala a verdade. E Elias é o retrato crasso de um profeta autêntico. E ele começa a combater Acabe. E quando já não havia mais condições de um estar no lugar e outro estar no outro, eles se confrontam. E nesse confronto sai faísca. E o confronto é terrível. De um lado, todo o império do norte de Israel, dizendo: nós estamos ricos, tem dinheiro sobrando, as coisas estão indo bem, temos casa, as coisas estão indo. E do outro lado, com os olhos fechados para aquilo que é humano, alguém que via Deus cada vez mais longe de Israel. E Acabe olha para Elias e diz: você é um perturbador. Elias imediatamente responde e diz: perturbador é você. E aí começa a guerra entre um rei e um profeta. Quem é esse profeta? Esse profeta é alguém que não está no palácio, como eu disse. É alguém treinado nos desertos. Imagina-se que é alguém que vivia facilmente em tendas, que dormia facilmente no relento, que comia, e isso a Bíblia diz, coisas simples, sem muitas exigências humanas, quase que um eremita, que se destaca, porque essa razão de Elias torna ele um homem absolutamente íntegro. Ele não é alguém que diante do rei fala uma coisa e no deserto ele tem uma outra pregação. Ele tem a mesma fala. E todos nós sabemos que se você quer arrumar um inimigo, fale o que você pensa. Dificilmente alguém vai entender ou compreender. Se você quer arrumar inimizade, seja íntegro, seja sincero. Provavelmente você vai ficar com um ou dois ali ao seu redor e os demais vão ficar falando de você. Provavelmente. E Elias começa esse confronto. E no meio de um estado de auge econômico e social, no meio do mato, na cara do rei, Elias levanta a mão e a voz e diz o seguinte: vamos acabar com essa história? De hoje em diante, não vai ter mais água nesse país. Meu amigo, ele vai na fonte radical da riqueza humana, a água. Há quem diga que pode faltar tudo no universo, menos água. E é verdade. Eu não sei se você de manhã, falando de nós individualmente, percebe que mesmo levantando com fome, você tem mais sede do que fome. Já percebeu? Que isso é humano, é físico, é orgânico. Eu posso comer o que eu comer, enquanto eu não tomar um suco ou uma água, parece que não acordou. Eu sou assim. É incrível.
E Elias olha para Acabe e diz: não vai chover mais. Se você está achando que você pode viver sem Deus, levar o povo a se desviar do jeito que quiser, viver numa mentira, porque é muito fácil, irmãos, quando as coisas estão indo bem, nós nos enganarmos e achar que resultado é sinal de aprovação de Deus, e resultado não é sinal de aprovação de Deus. Eu vou repetir: não é porque deu certo que está certo. E dali em diante, aí que o negócio azeda. Porque passam-se os meses e Elias vai se tornando cada vez mais a pessoa mais não grata do império israelense. A Bíblia também é fraca em detalhes a respeito do que acontece nesse período. Nós sabemos, por exemplo, que ele tem um contato com pessoas que miraculosamente cuidam dele, como uma viúva, como os corvos, por exemplo. E vão se passando 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio, acontece o episódio mais importante do ministério de Elias até aquele momento, que é o confronto dele com os profetas palacianos. Gente, é uma coisa incrível. Esses senhores, que eram centenas, que vão combater Elias no Monte Carmelo, são justamente aqueles que são os conselheiros de Acabe, colocados no império pelas mãos de Jezabel, que nunca teve nada de contato com Deus. Muito pelo contrário, ela é sidônia, ela vem dos lados de Acre, dos lados do Líbano, e traz, e Acabe talvez se prostra justamente porque se ele arruma confusão com a princesa que se torna rainha, automaticamente ele vai entrar em guerra com o pai dela, e eram essas alianças que vocês veem em filmes, mas é a mesma coisa que acontecia em Israel, exatamente igual. E de repente, Elias está no auge do seu ministério. Lá está o desafio do Carmelo, e tem lá 850 profetas de Baal, da consorte de Baal, e sei lá de que Deus mais tanto, e Elias sozinho. E o confronto é claro, conhecido, onde da manhã até o meio-dia, o negócio era que os profetas de Jezabel iriam clamar por Baal. Quem é Baal? Baal é o maior deus ímpio da época antiga. Em Israel, Baal era o deus da fertilidade, por exemplo. Todos vocês sabem que os deuses mais importantes das nações são aqueles que estão ligados de onde sai comida. Pode perceber. Alguns lugares reverenciam a deusa terra, por exemplo. Não é à toa. É porque eles acreditam que ela encarna as necessidades mais primordiais do ser humano. E endeusando a própria terra, pensava-se nos celtas, por exemplo, que nunca faltaria comida. Pois é, já faltou comida no mundo, e nós não sabemos o que é isso. E vai até meio-dia, e tem aquela confusão toda, e eles já estão todos ensanguentados, e não acontece nada, nem um chiado acontece, não acontece nada. Meio-dia, Elias toma, em alguns minutos ali ele conserta o altar, ele joga aquele montão de água no altar para
para mostrar para Deus mesmo que a água que não existia, ele sabia que estava nas mãos de Deus. E aí vai, e ele faz uma oração, responde-me Senhor, pequena, uma oração simples, e de repente cai fogo do céu e consome o altar. O famigerado altar que Baal nem apareceu para olhar, o Deus de Israel agora detona o altar. Meu amigo, todos olham para Elias, e esse é o contexto. Elias já não é mais o fugitivo criminoso. Agora Elias é o homem que fala em nome de Deus. Elias agora é aquele que provou que é de verdade, que aquilo que ele defende é real. As pessoas começam a gritar: só o Senhor é Deus. Que Senhor é esse? Baal? Não esqueçam Baal. Baal não entra mais na minha casa. De hoje em diante, só o Senhor, Deus de Israel, é Deus. Meu amigo, é uma revolução. Todo mundo é altar que começa a ser quebrado, e pai, Jezabel perde o controle, mas ela está no palácio. Ela ainda é a rainha. E Elias agora é o cara que está no auge, reconhecido, acreditado, e ele tem todas as credenciais de alguém que venceu. Não era esse o objetivo de Elias? Pronto. Agora ele conseguiu o que ele queria. Deus foi glorificado, e ele, como homem de Deus, sai honrado. No começo do capítulo 19 surge a rainha. A rainha Jezabel pergunta: que confusão é aquela que aconteceu no Carmelo? E aí contam para ela. Jezabel fica tão possessa que ela diz que amanhã eu mato Elias. Gente, nós não estamos aqui numa época de WhatsApp, numa época de... O certo é que vão falar para Jezabel e a notícia já volta. É um negócio incrível, né? Esse negócio de conversa parece que é um negócio que funciona mesmo, né? Daí vem a fofoca, né? Não é o caso de fofoca, mas como funciona, né? Não precisa de internet, não precisa de nada, né? O mundo da fala. Volta para Elias, e todo mundo vem, os auxiliares de Elias. Elias, é o seguinte: você está aí, graças a Deus, está tudo bem, vamos montar nossa igreja, vamos arrebentar com tudo, só que vai ter que vencer mais uma. Quem? A rainha. Ela falou que vai te pegar. Vai te pegar. Meu amigo, Elias olha bem para aquilo tudo. Ludmila Ferber teve a sensibilidade de cantar que as maiores derrotas vêm depois de grandes vitórias. E é verdade. Porque depois de você ter gasto toda a sua energia para conquistar, e você também gasta muita energia quando você conquista, talvez mais ainda, e você relaxa, já não há mais preparo psicológico para continuar naquela mesma toada de ter vontade, de ter gana, de querer continuar atrás daquilo que a gente quer. E aí começa a nossa história de hoje. Quando Elias, no versículo 3 do capítulo 19, diz: Elias teve medo. Existem três coisas aqui que dentro do mundo das emoções nós vamos discutir hoje dentro desse mesmo texto. Primeiro, Elias teve medo. Eu já vi cabeças das mais diversas refletirem a respeito desse medo de Elias, e alguns ignorando esse medo. Tipo,
enfatizando em pregações: como é que alguém que chegou nesse ponto sente medo? Pois é justamente porque agora ele está desarmado. E ele está desarmado. Desarmado porque ele gastou tudo que ele tinha no combate. E desarmado porque ele venceu. E vencer pode ser o começo da derrota. Guarde isso. A tua vitória pode ser o começo da tua maior derrota. Não se empolgue tanto com as coisas, porque se Deus não estiver no controle das nossas emoções, aquilo que nós pensamos que virá para a bênção, no fundo vai servir para nos amaldiçoar. Ele sente medo. A questão é: como que a gente explica humanamente o sentir medo depois de estar tão forte? Ele nunca esteve tão forte. Nunca. E talvez a gente explique algumas questões aqui. Joel olhou para as suas profecias e disse o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte. Paulo foi muito mais longe nessa questão, quando disse o seguinte: pois Deus não quis colocar o seu tesouro em vasos de ouro, para que a excelência do seu poder não fosse ofuscada, mas Ele colocou o seu poder em vasos de barro. E isso talvez explique Elias. Nós não sentiremos medo nunca, enquanto nós estivermos 100% confiados em Deus. E a conquista pode justamente significar o desarmamento espiritual que nós podemos ter depois de uma grande vitória. E é justamente nesse momento que nós somos derrotados. Não somos derrotados publicamente, nós somos derrotados por dentro. E essa é a maior derrota. Não existe batalha maior do que aquela que nós travamos em nossa mente. Se você vencer a tua mente, você vence qualquer coisa nesse mundo. Elias falha na mente, por algum motivo que eu não sou capaz de explicar, que eu tento explicar, por exemplo, através de vasos de barro. Porque não adianta ter uma grande vitória, não adianta conquistar o que a gente quis, o que importa é que vai fazer dali em diante. Relaxou, vai levar a flechada. Achou que é o limite, que é o cara, que é o bom, agora vai levar a flechada. Vai ficar com a guarda aberta, porque a nossa única defesa, e aí Davi, por exemplo, entendeu muito isso, quando ele disse: o Senhor é a minha fortaleza, e aquele que habita não nos castelos, não nas casas, não nos lugares seguros, mas aquele que habita onde? Onde? Diga: no esconderijo do Altíssimo. Esse está seguro. O Salmo 46 se levanta Davi e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quebro o arco, corto a lança e lanço tudo no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E ele completa dizendo: porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é a nossa fortaleza. Essa é a questão.
para sentirmos a fortaleza de Deus, nós não podemos sentir a nossa fortaleza. Então você tem que ter como alguém que não tem. Você tem que conseguir como alguém que não conseguiu ainda. Não pode significar para você, porque você conseguiu comprar, porque você conseguiu angariar, porque você conseguiu guardar. Não coloque o teu coração nisso, porque aí está o início do medo, que é a queda fatal. Gente, a pessoa com medo já perdeu. Não é que ela vai perder, ela já perdeu. Se começa com medo, é melhor nem começar. Fica no lugar que está, porque vai se arrebentar. Ele sentiu medo. Talvez contrariando o que Paulo falou, achando que agora ele pode. Às vezes a gente acha, às vezes a gente não acha que a gente pode, gente. Justamente quando a gente lutou por alguma coisa e de repente a gente consegue, você consegue perceber que o fato de você não dar valor para aquilo está ligado ao fato de que já não há mais interesse nem de glorificar a Deus naquilo. Nós temos que ter cuidado com isso, porque hoje o mundo, e às vezes até as igrejas, fala de conquista, de auge, de trono, e você tem que chegar lá porque Deus vai te colocar, porque tem promessa, porque é isso e por aquilo, e não é esse o objetivo de Deus para nós. O objetivo de Deus para nós é que a gente mantenha Ele como o guarda de Israel, a cabeça de Israel. Ele tem que ser o primeiro na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu carro, nas tuas economias, na tua energia, no que você quer fazer. Tem que ser Deus a primeira coisa e mais importante sempre. Ele sentiu medo. Elias teve medo e fugiu. Gente, tá certo, ela é a rainha. Mas vocês acham que se Deus deu conta de acabar com 850 homens, Elias agora teme, não por causa de ser uma mulher, porque ela é uma mulher muito poderosa, não é questão de ser mulher, isso é ridículo. A questão é que se ele viu Deus fazer tanto, por que que ele não acredita que Deus vai fazer agora? Você tem alguma explicação para a cabeça de Elias nesse momento? Eu não tenho. Eu explico Elias com Paulo, eu só posso explicar Elias com Paulo. Se achar que começou a ser ouro, que tem ouro, que conseguiu o que quer, Deus sai fora, Deus não entra mais, irmãos. Porque existe um problema muito sério na personalidade de Deus. Deus só aceita a exclusividade. Deus não aceita ser segundo, Deus não aceita ser vice-campeão, Deus não aceita. Paulo também diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. E ele fugiu para salvar a vida. Primeira questão, então, que destrói as nossas emoções e as nossas possibilidades, a nossa vida, é o medo. Não é esse medo natural. Eu não tenho medo de atravessar a rua. Não é isso. É um medo como algo que te destrói, que te imobiliza, que faz você estacionar, que deixa você incrédulo ao que Deus pode fazer com você. É esse medo. Ele sentiu esse medo. Talvez você viva hoje com algum desses medos. E como é que a gente não vai ter medo em determinadas situações? Nós somos testados nisso a qualquer momento. E a única forma de nós sabermos se estamos fortes ou não é passando pela situação. E Deus vai nos treinando. Por isso, se você está atravessando um momento delicado, adore a Deus. Esse é o meu convite nessa noite. Adore a Deus. Sabe aquilo que está sendo algo horrível para você? Adore a Deus aquilo.
Talvez você não está entendendo que Deus está reconstruindo o teu caminho da forma que Ele sempre quis. Adore a Deus. Adore a Deus pelo que não deu certo. Adore a Deus pelo que você perdeu, dinheiro, coisas, bens, amizades, pessoas. Adore a Deus. Adore a Deus por aquele dia que você chorou, que imaginava que ia morrer de tanto chorar. Entenda que há um propósito em todas as coisas. Você está sendo treinado. Cada dificuldade que você passa é uma fase do treinamento que Deus está... Agora, onde você vai chegar, minha gente, só Deus é quem sabe. Porque não adianta chegar por chegar. Se chegar por chegar, não vale a pena. E ele foge para Berseba. Ele está descendo, né? O Carmelo fica no meio de Israel, na região das bem-aventuranças, perto de Jericó, do Rio Jordão, no meio de Israel, perto já da Galileia. Indo para Galileia, ele está lá. Lá está o Carmelo. Ele desce para Berseba. Berseba já está praticamente dentro da faixa de Gaza, no sul de Israel. E ele está descendo para o Egito. Vai para ali, se esconde ali, diz que ele se esconde debaixo de um zimbro, né? Irmão, eu não consigo entender esse texto. Diz que ele caminha um dia de Berseba. A interpretação que vem a mim é que ele caminha um dia de Berseba para achar um lugarzinho para ele sentar. Isso é muito estranho. Embora nós estamos falando da região mais desértica de Israel, no zimbro, olha a oração de Elias. Senhor, tira a minha vida, meu amigo. Foi ontem que ele estava no monte, sendo aplaudido por todos. Como é que pode? As emoções humanas são tão volúveis. E é volúvel. Eu não estou aqui querendo fazer uma super terapia, querendo transformar todo mundo que é fraco em forte. Não é isso. Isso é um processo. Não existe milagres nisso. Isso é um processo. O milagre é o processo. Tem que aguentar. Ele diz, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Gente, aí ele começa já com as insignificâncias, a melancolia, aquele sentimento de alguém que quer falar outra coisa e fala aquilo, quer dar uma de coitadinho, tenham dó de mim, tenham pena de mim. Gente, nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de emoção. Porque existem pessoas que só conseguem se enxergar quando estão sendo acariciadas, bajuladas, e as suas emoções dependem daquilo que os outros fazem para ela. Isso é um problema. Se você, para não ter medo, depende de ficar olhando no espelho todo dia e perguntando, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita que eu? Gente, não dá. Uma hora o espelho quebra. Uma hora o espelho racha. Não há espelho que aguente, irmãos, falar a verdade ou a mentira. É sério. Nós não podemos depender daquilo que as pessoas acham a respeito daquilo que nós sentimos, queremos, sonhamos. Elias começa agora a entrar nesse joguinho com Deus. Eu sou o pior mesmo, eu sou o coitado, eu não sirvo para nada, é nisso que deu mesmo, primeiro. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu, tá bom. De repente vem um anjo, Deus manda um anjo. Anjo já é plano B. Não fique querendo anjo toda hora, gente. O anjo já é plano B. Melhor é se não precisasse de anjo. Não fica orando para Deus ficar mandando anjo para você.
É muita falência espiritual. Sabe por que o anjo vem? Porque Deus já percebeu que ou ele manda o anjo ou ele ia perder Elias. Já pensou, irmão, que falência espiritual de um homem desse? Anjo é plano B. O plano A é cabeça erguida e força. Esse é o plano A, sempre. Começou a depender de milagres, é plano B. É porque a coisa não está muito bem. É duro isso, né? Porque nós vemos aquelas emoções ultra religiosas de que o extraordinário... Não. O extraordinário tem que agir em nós. Nós temos que ser o extraordinário. Mas Deus manda o anjo, senão o cara ia morrer mesmo. Acho que ele ia pegar uma gilete e ia passar no pulso. Ia se jogar do Empire State Building. Ele ia se jogar. O cara estava pneu. Se perdeu em 2 dias. 3 dias o cara já não é mais nada. Elias é eu e você ou não é? É, gente. Um dia a gente levanta pegando no pé do anjo, irmãos. Tem dia que a gente levanta que parece que você é um dos serafins que estão cantando no trono. No outro dia você levanta pior do que aqueles que estão pior do que Satanás. Pode perceber. E a gente não quer saber de nada, e a gente quer cova, e a gente não presta para nada. Assim somos nós. É uma luta diária para chegar onde a gente deve chegar. Quando o anjo toca, Elias olhou, tem aquela história toda. Diz que o anjo traz para ele um jarro de água e um pão. Deixa eu dar comida para esse homem. Lembra da história que eu contei para vocês, gente? A Rosana até que me falou de um homem que saiu com um motorista de carro e eles andaram 1.000 quilômetros e não acabou a gasolina. E quando eles estavam voltando, o motorista sentiu medo da gasolina acabar. Só que eles já estavam vivendo o milagre, porque no tanque não era o suficiente para andar 1.000 quilômetros. De repente, quando a gente se toca, está percebendo que quando a gente se toca é que vem o problema? Quando a gente percebe, eu preciso abastecer, pronto, acabou tudo. O sábio disse: você foi abastecer? Fui, porque eu tive medo da gasolina acabar. O que estava do lado olhou para ele e disse: pois de hoje em diante você vai ter que abastecer o seu carro todos os dias. Mas se você continuasse andando sem perguntar nada, você nunca teria que abastecer o seu carro. Parece loucura, não parece? Mas essa é a vida espiritual. Só que está muito além do mundo dos humanos, né? Porque nós gostamos do mundo dos humanos. O mundo do fracasso, da derrota, da desgraça, de gente reclamando, de pessoas mal amadas, pessoas azedas, pessoas xaropes, de pessoas que não têm sonho nenhum. Esse é o mundo dos humanos. Porque o mundo do humano é fácil. Você entra na preguiça da sua casa e vai dormir. É muito fácil o mundo dos humanos. É muito fácil aderir ao mundo que todo mundo quer ter. Difícil é estar no topo. Difícil é viver o que Deus tem para nós. É difícil viver. Elias é o retrato disso. Nós precisamos curar as nossas emoções, gente. Primeira coisa, vença a necessidade de você ter autoajuda ou autoavaliação para aquilo que você quer. Não dependa dos outros. Se aquilo que está no teu coração você acredita, confie em Deus.
Não olhe para a torcida, não olhe para a família, não olhe para amigo, não olhe para a sociedade, olhe para Deus e vá em frente, porque enquanto você estiver no caminho sem perguntar nada, Deus vai fazer você continuar andando.